Olá, seja bem-vinda ao programa Humanamente que já está no ar. Sabe aquela pessoa que nunca chega na hora e sempre acorda atrasada? Você conhece alguém assim? Isso pode ser uma doença, viu? Distúrbios do sono e o nosso ciclo circadiano são os temas do Humanamente de hoje. Eu, Roberta Russo, sempre estou ao lado do Dr. Daniel Barros, psiquiatra, nesse programa feito com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Oi, doutor, tudo bem? Oi, Roberta. É um tema que interessa muita gente, viu? As alterações de sono, elas são muito frequentes. E essa, quer dizer, você abriu, né, particularmente, essa que faz as pessoas parece que sempre estarem atrasadas, é um tema também bastante interessante. E tem uma coisa que você citou, né? A gente não percebe, assim, não pensa nisso no dia a dia, mas o nosso organismo ele é marcado por ritmos, né? A gente tem ciclos, assim, muito marcantes e se a gente descuida dos marcadores desse ciclo, isso também pode ter influência no nosso sono e até na nossa qualidade de vida. Então, um tema que a gente vai explorar bastante com a nossa convidada de hoje. Pois é, a conexão com alguma das coisas mais simples, ligada também ao nosso sono, que é tão importante. Participa com a gente a doutora Rosa Hassan, médica neurologista, especialista em medicina do sono, coordenadora do ambulatório de sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutora, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar com vocês. Pois é. Doutor, antes de passar a palavra para a doutora Rosa, queria que você explicasse, por favor, para os ouvintes sobre o ciclo circadiano, por que ele é tão fundamental na qualidade do sono das pessoas, por que ele está tão envolvido também com distúrbios que a gente tem visto por aí. É isso, né, Rosa? Ela vai explicar pra gente, mas o ritmo circadiano, ele é um ritmo que dura cerca de um dia. Daí que vem o nome, né? Circadiano, é mais ou menos um dia. E provavelmente isso tem a ver com a nossa história evolutiva de seres que viviam, eram mais ativos durante o dia e descansando durante a noite. Então o sol nasce, a gente acorda, começa a fazer atividade, o sol se põe, a gente vai descansar e repor as nossas energias. Esse é o grande marcador do nosso ritmo. Ao longo do dia existem outras mudanças também que acontecem, né? Assim, mais cedo, por exemplo, é o momento mais arriscado para ter um infarto, um pico de cortisol. Então, os nossos hormônios variam também ao longo do dia. E essa variação, ela interfere inclusive com o funcionamento do nosso cérebro. A gente fala sempre humanamente o problema de você ficar nas telas à noite, por exemplo, que aquela luminosidade inibe a produção da melatonina que é produzida no escurecer. Né? Então, veja, tem uma interligação biológica com o ambiente que é fundamental. E se a gente descuida disso, isso pode ter interferência direta na qualidade do nosso sono e, por consequência, na nossa qualidade de vida. Doutora Rosa, por que é tão difícil muitas vezes combater distúrbios do sono e quais são os mais comuns, principalmente depois da pandemia e de tudo que a gente viveu aí relacionado ao nosso círculo circadiano também? Ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Na verdade, o Daniel já explicou bem, né? É um dos nossos ritmos, é o ritmo sono-vigília, mas tem outros ritmos circadianos. E tem ritmos que não são em torno de um dia. Por exemplo, frequência cardíaca, ela é um ritmo que a gente mede por minuto, né? Então, são ritmos inferiores a 24 horas. E a gente tem ritmos superiores, por exemplo, ciclo menstrual, gestação. Então, o nosso corpo ele é todo comandado, desde o ponto de vista celular até do nosso ponto de vista cerebral, que a gente tem uma região hipotálamo, que a gente chama de marca-passo circadiano, que é uma região do cérebro que como já o Daniel adiantou, ela é regida pelo ciclo claro e escuro, e como a gente está na Terra, nesse planeta, tá certo? E a gente tem um dia de 24 horas, e mesmo com a variação sazonal, com a variação de horário de amanhecer e anoitecer, nós ciclamos nesse ritmo de 24 horas. Claro que não é a sua luz que influencia, a gente vai falar mais adiante. Agora, o principal queixa de sono, principal queixa em qualquer consultório médico, principalmente nos consultórios de psiquiatra, geriatras, é problemas para dormir, para iniciar e manter o sono.
Tá? A gente chama sintomas ou até um transtorno de insônia. Então, essa, sem dúvida, é a principal queixa. Mas a gente também tem em consultório bastante pacientes que se queixam de sonolência excessiva, sonolência em horários que eles gostariam de estar alerta. Então, um exemplo que você deu é essa pessoa que tem dificuldade de acordar pela manhã no horário que ela precisa levantar para trabalhar, está sonolenta, está como embriagada, né? Então, é aquela pessoa que coloca na soneca, no despertador, e vai apertando a soneca, às vezes nem escuta, desliga, nem lembra que tocou a soneca, né? Isso aconteceu comigo Então, uma vez, viu, Ah, Rosa? é? Mas foi só uma vez que eu lembro assim de nem ter ouvido a soneca e desliguei, né? Acho que estava cansado em excesso. Mas isso tem gente que tem isso e acha que é normal, né? Parece que a vida inteira da pessoa é assim. Ela tá o tempo todo com dificuldade para acordar. E aí a gente classifica essa pessoa como preguiçosa ou como desmotivada, ou seja lá como for. E isso pode ser um problema, na verdade, pode ser um descompasso da pessoa com o mundo, com o relógio. O que acontece? Assim, claro que às vezes pode ser preguiça é, também, né? Mas quando é um problema, que problema é esse? em geral não é preguiça, viu, Daniel? Em geral, ou é privação de sono, a pessoa não dormiu o tempo suficiente que ela precisa para estar bem, e se ela acorda numa fase mais profunda do sono, que o sono está mais pesado, é mais difícil, tá? Mas pode ser também que essa pessoa está desincronizada. O ritmo interno dela não está de acordo com o ritmo que ela precisa para o trabalho, para o estudo, para o social dela. É como se ela tivesse frequentemente num jet lag, como se ela tivesse num outro fuso horário, tá? Uhum. Então, o que é mais comum da gente encontrar são pessoas de preferência vespertina com essa queixa. São pessoas que têm dificuldade de dormir cedo, que elas ficam muito bem à noite, muito alertas, e precisam acordar cedo. Tá? Numa cidade grande, que nem São Paulo, que as pessoas às vezes ficam num deslocamento mais de 2 horas da casa até o trabalho, boa parte da população fica um bom tempo, né? Até da hora que levanta até chegar no trabalho. Uhum. Ela precisa acordar muito cedo. E se há uma pessoa que não é matutina, que não tem uma tendência para dormir e acordar cedo, ela vai ter queixa com certeza. Às vezes ela tem queixa que demora para pegar no sono, não consegue dormir, até uma queixa de insônia, e muitas vezes ela vai ter essa queixa, que de manhã, na hora que ela está naquele melhor do sono, ela tem que levantar. Tá? E Isso. aí é essa pessoa que sempre acorda mal-humorada, com dificuldade, que precisa de alguém que chame. Ela geralmente é uma pessoa que tem um ritmo, uma preferência, a gente chama um cronotipo vespertino. Não sou eu, viu, Roberta? Nem Eu eu. sou da manhã Eu também. total, assim, passou das 10 da noite, eu não sou ninguém Também. mais. Sou Agora, igual. às vezes, o Rosa, fica aqui a minha impressão, a gente vai chamar, ou essa própria pessoa vai chamar de insônia, o que na verdade não é exatamente insônia. Ela fala assim, eu não consigo pegar no sono. Mas na verdade é porque ela socialmente teria que estar dormindo num momento em que biologicamente ela não quer estar dormindo e ela precisaria acordar mais tarde. Não é exatamente insônia nesse caso, né? E é um erro bastante comum. A gente vê esse desconhecimento dessa área que se chama cronobiologia, né? O diagnóstico errado de falar que é insônia, ou de falar que a pessoa tem uma sonolência excessiva, que às vezes não é que ela está com um distúrbio de ritmo, a gente chama de distúrbio de ritmo circadiano. O distúrbio de ritmo mais comum é o causado por causa externa, que é trabalhadores de turno, que Uhum. tem que trabalhar e ficar acordado na hora que teria que dormir, tem que dormir. Mas existe um bastante frequente também, que é quando esse cronotipo vespertino fica muito extremo e com muita dificuldade de adaptar, que a gente chama atraso da fase de sono, ou fase de sono atrasada, que são essas pessoas que começam geralmente na adolescência, na puberdade, que elas têm uma extrema dificuldade de dormir cedo e uma extrema dificuldade de acordar cedo. E a gente não fala insônia, porque se ela está livre, está de férias,
ela faz o ritmo dela, vai dormir no horário que ela sente sono e acorda no horário que ela está bem, ela está ótima, ela não tem problema de sono. O problema de Interessante, né? sono é o horário que ela precisa estar alerta, né? E precisa levantar e precisa cumprir as suas atividades. Então, você imagina um aluno de ensino médio que precisa entrar às 7h pouco na escola da manhã e tem dificuldade de dormir, não consegue dormir antes da 1, 2 da manhã, porque ele é mais vespertino, né? É, E mesmo que ele durma um pouco mais cedo, aquele horário é o horário natural da pressão de sono. Então, Sim. tá tudo no organismo favorecendo o sono. A temperatura corporal tá baixa, ainda tem pico grande de melatonina, então ainda não jogou o cortisol, que é o pico do cortisol é um pouco antes de acordar. Então, ele está na condição biológica de sono, de horário de pressão de sono, e tendo que né? prestar atenção E na aula. precisa levantar. Tem que prestar atenção na aula, acordar, se arrumar, Mais tarde né? Às vezes trabalhar, tem né? que ir a pé, atravessar a rua, ou dirigir, ou de bicicleta, quer dizer, sofrer um acidente, sofrer alguma coisa. Eu, pessoalmente, tenho pessoa da minha família que é mais vespertina, e a vida inteira aquela pessoa acorda de manhã com mau humor. E eu não sou vespertina, eu sou mais matutina, então é aquela coisa, eu chego toda animada de manhã, você também é assim que eu sei, né? Toda feliz, e a pessoa, não acordei ainda, dá licença, não É, acordei ainda, os né? matinais Então, irritam os vespertinos, com certeza. Agora, doutora, como é que faz o tratamento e qual que é o impacto da psicoterapia nesses casos? Ajuda ou precisa necessariamente entrar com um remédio? Eu ia perguntar isso mesmo, Rosa. O tratamento ideal seria você, vou mudar de emprego, vou mudar de De sociedade, vou ritmo mudar de de vida, ritmo, mas nem né? Mas sempre, né? até imagino que isso seja uma alternativa para algumas pessoas, mas quando não é, como é que trata? é, o tratamento, na verdade, seria tentar ajustar essa pessoa, a rotina dela, ao cronotipo dela, o máximo que a gente puder, né? Então, por exemplo, tem várias profissões que permitem que a pessoa tenha um horário mais flexível de trabalho, né? A gente viu isso na pandemia muito, que as pessoas começaram a trabalhar home office. Para algumas pessoas isso desincronizou total, porque elas perderam a rotina, mas para outras foi muito bom, porque elas conseguiram dormir mais, não precisar se deslocar no trânsito, respeitar mais o ritmo delas, né? Então, para a maioria das pessoas, a pandemia foi péssima, atrapalhou o sono. Mas para algumas pessoas que têm um ritmo assim que não era muito compatível com o Uhum. trabalho, com o estudo, pode ter até ajudado. Então, assim, o principal é tentar ajustar. Quando a pessoa não tem jeito e ela precisa se enquadrar, então, aí, medidas comportamentais são super importantes, horários de exposição à luz e de sair da luz, né? De bloquear a luz, bloquear telas, bloquear estímulos, horário de refeição, quer dizer, rotina, ter dias úteis, finais de semana, hora certa de acordar, hora certa de começar a se preparar para dormir. E a gente pode lançar mão de algumas medicações, sim, existem medicações que atuam nos receptores da melatonina, a própria melatonina, agentes melatoninérgicos, que podem ajudar, mas aí precisa ser feito com orientação de um médico que conheça bem, porque ele tem que dar bem antes, quando for melatonina, do horário que a pessoa começa a produzir a melatonina natural dela, Uhum. tá? Para puxar o sono para mais cedo. A ideia não é da melatonina como um indutor do sono, é como um sincronizador, como um cronorregulador. E existem hipnóticos que são cronorreguladores. Existe medicação que atua com mais potência que a melatonina nesses receptores. Que é para pôr a E, pessoa para dormir mesmo, né? de repente, pode precisar usar uma medicação desse tipo para ajudar. Mas a parte comportamental, a rotina, é muito importante. A pessoa tem que se conscientizar que ela está fazendo. É como um trabalhador que trabalha num turno e tem que se adaptar. Então, ele vai ter que se adaptar. Ele é como se fosse um trabalhador de turno, né? Ele vai ter que Uhum. aprender a conviver com esse problema.
Agora, eu sempre que posso, eu oriento a pessoa a tentar ficar mais próximo do cronotipo dela. Tem duas coisas que são dificílimas. A mais difícil é adiantar o horário do sono, tá? E dormir mais E cedo? dormir mais cedo do que o seu natural, porque você está Uhum, no pico do alerta, é difícil de você relaxar e dormir. uhum. E a outra é acordar naquela hora que você está com a sua temperatura corporal baixa, ainda não soltou seu cortisol, quer dizer que você está com tudo para dormir, você está no modo sono, pressão de sono. Tá? E aí Agora, tem que essas acordar. pessoas. E aí junta que essas pessoas acabam ficando também privadas de sono, Uhum. dormindo menos do que a necessidade delas. E aí soma mais esse fator. Doutora, você citou aqui até os adolescentes que têm algum problema específico com sono, e eu fiquei pensando nas crianças. Como que a formação, a educação do sono, desde que a criança é um bebê, interfere na qualidade do sono já na vida adulta? A gente vê hoje em dia na internet uma infinidade de cursos para ter a rotina do sono do bebê, para ensinar ele a dormir sozinho no berço. Tem vídeos que ensinam você deixar a criança chorar até ela adormecer, porque para sempre ela vai dormir sozinha, não dá trabalho para os pais. Isso de fato é tão importante na infância, os pais devem se atentar? Ou a qualidade do sono na vida adulta tem muitas outras coisas que vão interferir ao longo da vida? Uma perguntinha com tom de autoajuda aqui, viu, Rosa? Porque a Roberta está grávida, Sim, então eu imaginei que quer tinha um tom saber de já mamãe nova no pedaço. como é que eu Essa faço. perguntinha. A educação do sono começa na hora que você traz teu filho para casa da maternidade. Acho que até durante a gestação, se você tem ritmo regular, tal, o teu filho vai seguir teu ritmo, porque o feto recebe a sua melatonina, ele não produz. Tá? Então, a educação começa desde recém-nascido. Tá? E assim, a criança tem que começar a saber o que é dia, o que é noite, horário de mais atividade, menos atividade. Quando um recém-nascido vem para casa, ele tem um sono polifásico, ele tem períodos de sono intercalados com período de vigília. Conforme vai amadurecendo, que ele vai concentrando o sono à noite. Mas uma criança pequena, ela precisa de sonecas. Depois de uma certa idade, que ela passa a concentrar o sono todo à noite. E é claro que as crianças têm uma necessidade de sono maior do que os adultos, elas dormem mais. Tá? E assim, então, o primeiro erro dos pais é querer que os filhos acompanhem a rotina deles. A criança tem que ter horário de dormir, horário de refeição, ela tem que respeitar a necessidade de sono daquela criança, porque uma criança que dorme pouco é uma criança irritada, desatenta, e pode ter até problemas de crescimento e muito mais, né? Problemas de comportamento e até de capacidade cognitiva. Então, é fundamental os pais cuidarem do sono das crianças, educarem ela. Então, ir diminuindo a luz, ir diminuindo estímulos, ter uma rotina. A Isso desde rotina, bebê. a rotina, né, Rosa, que você comentou já como até um tratamento, né, o tratamento comportamental mais importante para as pessoas com atraso de fase de sono, que precisam se adaptar e que a gente está falando aqui para as crianças. Eu lembro de ter lido ali estudos dizendo que a rotina, lógico que a rotina da higiene do sono também é super importante, mas ter rotina de forma geral já ajuda no sono, né? Assim, então você tem ali o seu Sim, horário de ir para o trabalho, horário de voltar para o trabalho, horário de refeição. Você tem uma vida um pouco mais previsível. Isso já ajuda, né, no sono, porque o seu cérebro vai pegando o ritmo. Se você tem cada dia faz de um jeito, você é o MacGyver, né? Você é o agente secreto da CIA, que cada dia está de um jeito, o seu cérebro não consegue pegar um ritmo e aí fica mais difícil ou tem mais risco de você ter dificuldade para dormir, né? sem dúvida. O sono começa na hora que a gente levanta. A boa noite de sono seguinte. É a tua Uhum. rotina do dia, o que você consome, é uma série de coisas, né? Agora, ela fez uma pergunta antes que eu não respondi e cabe bem nessa questão. Existe uma área da psicologia, que é das terapias cognitivas comportamentais, que são muito utilizadas para tratamento de problemas do sono, insônia, distúrbio de ritmo. Então, o terapeuta, que é uma terapia breve, até bem focada no problema do sono, vai ajudar
o paciente a arrumar uma rotina, a desmistificar um monte de conceitos errados, mudar comportamentos que eles estão fazendo que está prejudicando, né, o bom sono, e costuma funcionar super bem. Tá? Porque Então, tem uma existe coisa. um tipo de tratamento psicológico adequado para esse tipo de paciente. Porque boa parte dos problemas de sono, né, Rosa, eles são causados pelo nosso próprio comportamento, pela nossa própria falta de atenção, de cuidado, né, com essa com essa higiene do sono. Parece que eu até estava lendo esses dias que o, o nosso modelo econômico precisa que as pessoas fiquem mais tempo consumindo. Então parece que a gente vai nós mesmos espremendo e negligenciando o nosso sono. Mas a conta chega, né? Chega. Agora, eu não acho que é só uma questão comportamental. Eu acho que os problemas do sono, eu não só acho, eu estou falando assim, afirmando, os problemas do Uhum, sono, eles têm uma interface com toda a saúde, principalmente claro. com a saúde mental. Então, uma pessoa que está com um transtorno ansioso, que está deprimido, dificilmente ela não vai ter um problema do sono, Uhum, né? Uma pessoa que tem dor crônica, que está com. Não, dificilmente ela não vai ter um problema do sono. E tem até algumas doenças clínicas, por exemplo, crise de asma que dá à noite, que acorda a pessoa, rinite. Então, desde coisas simples até insuficiência cardíaca, que quando a pessoa deita piora, aumenta o retorno venoso. Quer dizer, então existe uma série de doenças que, quanto menos saúde a pessoa tem, mais chance dela ter problema de sono. Saúde física e mental. Então, isso fica bem claro, tá? uhum. Para todo mundo. Então, um bom sono é sintoma de boa saúde. Um idoso que está saudável, que tem uma rotina, como o Daniel explicou, que trabalha, que faz atividade física, se expõe à luz solar na hora certa, tem hábitos regulares, geralmente não tem problema de sono. Não é porque envelheceu que vai ter problema, que vai ter queixa. Tá? Agora, Perfeito. a gente na pandemia teve um retrato disso, porque nós mudamos muito a nossa rotina e para muitas pessoas isso desorganizou tudo, Pois é. desorganizou o horário de tudo. Tem uma coisa que você falou aqui, Rosa, que é super interessante, né? A gente fala de não se expor à luz à noite, né? Então não ficar ali na tela do celular, não ficar ali no computador. Mas tem um outro lado que a gente não dá tanta ênfase que você falou aqui rapidinho, mas acho que vale a pena enfatizar, que é não só não se expor na luz à noite, mas se expor à luz ao longo do dia. Sem dúvida, principalmente quando acorda. A pessoa que tem mais vespertina, a primeira coisa que ela tem que fazer é se expor à luz solar, se expor à luz. Tá? Em países que não têm uma iluminação que nem o nosso, existe até uma coisa que se chama fototerapia, são caixas de luz, que a pessoa fica na frente da caixa de luz pelo menos por 1 hora. Então, aqui no Brasil, a gente tem sorte, porque é um país super iluminado. Né? Então, você abre a janela, já entrou luz, já é luz suficiente. Né? E, assim, agora, imagina uma pessoa que trabalha num ambiente que não tem uma iluminação constante, dia e noite. Uhum. Né? Então, esse sincronizador, que é o claro e escuro, já fica bagunçado no cérebro dessa pessoa. Né? Sim. Imagina uma pessoa que não tem horário fixo de dormir, de levantar, de refeição, de atividade física, de trabalhar, de descansar. Fica uma baderna. Né? Imagina você numa caverna, e aconteceu já com mineiro, com aquelas crianças na Tailândia, numa caverna que você não sabe o horário, que é dia e que é noite. O que acontece com o teu ritmo? Você continua tendo um ritmo, porque você tem até dentro das células genes relógio. Tem o hipotálamo, mas o que acontece? O nosso ritmo natural ele é um pouquinho maior que 24 horas. E aí a pessoa começa a atrasar o sono, dormir cada dia um pouco mais tarde e cada dia acordar um pouco mais tarde. E fazendo a volta, porque ele perde todo o sincronizador com o meio exterior. Tá? Sim. Isso fica um ritmo não 24 horas. Uhum. Existem algumas pessoas que têm uma deficiência nessa via, que é da retina até o hipotálamo, e tem isso. É raro, mas a gente encontra. Tá? Pessoas que são ritmo não 24 horas, e elas ciclam dessa forma. Então, uma hora ela tem queixa de insônia, uma hora ela tem queixa de sonolência diurna,
e não se adequa. Olha só. E só para a gente fechar esse bloco de rotina, né, do que a gente está fazendo, que também está relacionado ao sono, doutora, o que a ciência já sabe sobre a relação da alimentação com a boa qualidade do sono? Muita coisa, né? Por exemplo, estou falando de cronobiologia, tem crononutrição. Nós temos horários apropriados para consumo de alimentos. À noite é horário de dormir, não é horário de comer. Tá? O nosso organismo está no modo noite, ele está mais intolerante à glicose, ele está numa hora que ele vai digerir mais difícil, metabolizar mais difícil. Pessoas que comem, isso está comprovado cientificamente, pessoas que comem muito tarde, elas ganham peso mais fácil. Então, o ideal é a última refeição ser várias horas antes do horário de sono. Mas Tá? mais uma coisa que a sociedade dificulta muitas vezes, né? Até chegar em casa e tudo mais no ritmo. Pois é. Isso. Eu, por exemplo, meu apetite, eu tenho apetite forte na hora do almoço. De manhã até tem alguma coisa, mas na hora do almoço é bem forte. E eu tenho apetite para jantar cedo, porque eu acostumei assim. E eu sou aquela pessoa que não aguenta esperar a visita para jantar tarde. Visita que vai chegar 9, 10 da noite, não venha na minha casa. Entendeu? Então, eu gosto de jantar cedo. E é um hábito ótimo, porque você, na hora que vai dormir, já digeriu, já saiu do estômago, não vai ter refluxo e não vai ter aquele estímulo para o seu metabolismo e para o seu... de ficar... Até a alimentação calórica à noite é um estímulo para você ficar alerta. E aí tem o consumo das substâncias que são estimulantes, né? A cafeína, todo mundo sabe. E algumas pessoas são super sensíveis. Então, elas pode fazer 6, 8 horas de ação. Então, você toma um cafezinho, às vezes, à tarde e tem dificuldade de dormir à noite, porque te estimula, né? Então, a gente sabe que a alimentação, ela... assim, isso é uma coisa que nossa avó já falava, os antigos já falavam intuitivamente, mas a gente sabe hoje cientificamente que a gente tem que comer bem de manhã, na hora do almoço, e à noite comer menos e procurar comer mais cedo. Tá? Tanto para o sono quanto para o metabolismo. Doutora, a gente estava falando um pouquinho sobre rotina do sono, qualidade do sono e tudo mais, mas quando a gente faz terapia, né, dos vários tipos que existem, se é Freud, se é Jung, muito frequentemente, o doutor Daniel Barros sabe muito bem disso, o psicólogo fica tentando puxar ali sobre os seus sonhos, te perguntando se você lembra. Lembrar dos sonhos, sonhar mais, sonhar menos, tem a ver também com a qualidade do sono? E como que é essa relação, doutora? Boa pergunta. Não tem dúvida que a gente sonhar é uma coisa que ocorre todas as noites. Tá? Nós sonhamos sempre. Agora, a gente lembra dos sonhos quando a gente desperta na hora que a gente está sonhando. Então, normalmente, a gente lembra um sonho ou outro, não lembra que sonhou todas as noites. A maioria das pessoas é assim. Agora, as pessoas que têm uma fragmentação do sono, seja por um problema respiratório do sono, apneia do sono, seja por um transtorno ansioso, seja por uma medicação que elas tomam, que tem vários tipos de medicamento que fragmentam o sono, elas podem achar e perceber que estão sonhando muito, que estão sonhando mais. Tá? E isso estou falando sonho normal, não estou falando de pesadelo, nada disso, né? Que estão sonhando mais. E isso não necessariamente significa que elas tenham um sono de qualidade. Pode ser que é o contrário, que está um sono mais fragmentado. Quer dizer, ela acorda muito no meio do sono, fica acordando muito no meio do sono, então parece que está sonhando muito. No meio do sono, é a fase REM, que é a fase que a gente tem aqueles sonhos que a gente lembra, né? Que parece um filme, uma história. Mas a gente sonha também nas fases do sono, que são sonhos mais rudimentares. Nossa mente está funcionando quando a gente está dormindo, não está parada. Então, isso acontece todas as noites. É que normalmente a gente tem uma amnésia, né? E não lembra.
que a gente chama amnésia anterógrada do sono. A gente nem lembra de despertares que a gente acorda ao longo da noite para se movimentar, alguma coisa. Mas quando o sono é mais fragmentado, ou quando você é acordado por qualquer motivo, na hora que você está sonhando, você lembra dos sonhos. E o sonho tem uma. Agora, a parte da psicanálise junguiana, principalmente, né, freudiana, que vai para os sonhos, aí é outra história, né? E Mas Não, que mas todo mundo sonha, todo mundo sonha. independente da interpretação de conteúdo, né, enfim, das teorias aí, o fato é que o sonho tem uma função meio digestiva, né, eu acho, assim, da nossa emoção, por falta de uma metáfora melhor, e ele ajuda a gente a lidar com os nossos conteúdos, com as nossas emoções. Eu, recentemente, voltando de férias, as férias foram muito boas, mas tinha um componente estressante ali das férias, que a gente estava viajando e tinha que pegar o trem, e todo dia tinha um passeio, e você tinha que correr atrás, e a família, acorda os filhos e tal. Quando terminou as férias, eu voltei, eu passei aí 1 ou 2 noites sonhando que eu estava atrasado, que eu estava correndo atrás de trem, que estava acordando as pessoas. Eu achava que era o meu cérebro digerindo, né, um pouco essa parte emocional. E o sonho ajuda nisso, né? Ajuda a gente a ensaiar e a lidar com emoções também. Agora, Rosa, eu queria perguntar uma coisa que fiquei encafifado aqui dos nossos primeiros blocos. E a gente falou no primeiro bloco do atraso da fase de sono. Então, é a pessoa que chega a hora de dormir e o sono dela atrasa, né? O sono não chega. Existe a antecipação da fase de sono também? Quer dizer, a pessoa começa a ficar com sono muito cedo e aí são 6 horas da tarde, são 5h30, 6 horas, 7 horas, a pessoa já precisa ir para a cama, aí ela acorda 3 da manhã, o sono vai ficando antecipado? Isso também acontece? Acontece sim, é bem menos comum, tá? Mas acontece. E é que não deu tempo no programa de falar todos os distúrbios de ritmo, mas é um outro distúrbio de ritmo que se chama avanço da fase do sono. Os idosos têm um leve avanço com o envelhecimento, eles tendem a ter sono mais cedo, porque eles aguentam menos tempo de vigília e acordar mais cedo. Mas existem pessoas que são assim super matutinas e isso às vezes confunde com insônia de fim de noite, porque às vezes ela não vai dormir na hora que ela sente sono, porque ela fica se estimulando, se obrigando a ficar acordada, né? Porque tem que conviver com a família, fazer alguma coisa, tal. E depois acorda no meio da madrugada e não consegue dormir porque já é a hora do alerta dela. É Uhum. mais difícil de tratar no sentido de que o acordar cedo sempre vai ser o padrão, nunca vai conseguir acordar tarde. Mas, assim, é mais socialmente, é uma coisa que é mais fácil de lidar. Eu tava pensando É nisso, porque você impacta ser menos, né? matutino impacta bem menos. Impacta bem menos. Então, existe sim, tá? Mas é bem menos comum. O que E vai acontecer. talvez seja também menos comum porque tem menos impacto. Uhum. E existe uma coisa da região que você nasceu também, isso é super interessante. Por exemplo, quem nasceu perto do Equador amanhece mais cedo e anoitece mais cedo do Uhum, que quem nasceu, por exemplo, lá perto no sul do Brasil, por exemplo, uhum. na Argentina. Então, tende a ser o nordestino, tende a ser mais matutino, e a pessoa aqui do sul tende a ser mais vespertino, como se fosse uma memória que ele adquire do horário Interessante isso. E nós mesmos, eu mesmo já fui viajar para o Nordeste, amanhece bem mais cedo, você fica mais matutino, você acorda mais cedo. Uhum. Não, já sai aquele solão, né? O, É. o irmão do Barão, se não me engano, mora lá e trabalha lá. Ele falou, não tem como ficar triste aqui, tá sempre esse sol, tá sempre essa energia, enfim, isso também interfere. Mas, de fato, eu acho que o impacto é menor, porque o que acontece? A pessoa ela vai perder festa, né? Ela, assim, ela não perde o trabalho, vamos dizer, porque de manhã, quando o dia está acontecendo, ela já está de pé e a coisa está acontecendo. Ela só vai ter que dormir mais cedo, vai perder uma festa, um jantar, alguma coisa. Eu acho que o impacto social é menor. E aí você vê, né, Roberta, como a saúde mental e o que a gente chama de transtorno mental ou não, ele tem muito a ver com a nossa vida, né? Com a nossa inserção, com a forma como nós estamos inseridos. Se cada um dormisse e acordasse na hora que quisesse, não tivesse que bater ponto ou pegar ônibus, etc.,
talvez isso nem fosse um tema, né? Uhum. Talvez isso, cada um acorda a hora que quer e vai dormir a hora que quer. Mas como a gente tem alguns padrões, isso acaba trazendo mais dificuldades. Nem fosse talvez essa quase epidemia, né, de distúrbios de sono que a gente tem por aí. E doutora, você falou da formação do sono, até que a mãe passa para o bebê por causa da melatonina e depois ensinando todo o ritmo de sono, mas a qualidade do sono tá tão diretamente relacionado com genética? Então, se os pais, por exemplo, ou os descendentes primários tinham distúrbios graves de sono, a pessoa tem muito mais tendência a ter também? Apesar da qualidade de vida? Ou é 50-50? Sim. Não é bem 50-50. Existe uma tendência, mas o meio ambiente influencia muito. Uma casa que o marido e a mulher são vespertinos, vai tender, não só pela genética, mas pelo hábito da casa, das crianças copiarem os pais. Uhum. Né? Uma casa que são matutinos vai tender a criança a aprender a dormir cedo, acordar cedo, porque vai acompanhando a rotina. Né? Então, uma casa onde as pessoas se alimentam certinho, dificilmente os filhos vão ser obesos, porque eles vão copiar. Agora, uma casa que o pai e a mãe enche a barriga à vontade, come todas as besteiras, a criança vai acompanhar, né? Então, eu acho que o meio influencia muito, né? E daí a educação, que é super importante, né? Educação você não pode terceirizar, é o pai e a mãe mesmo que tem que... E tem uma prevalência, assim, o que é mais comum, hein, Rosa? As pessoas serem mais vespertinas, as pessoas serem mais matutinas, né? Acordar mais cedo, ou varia muito? Mais comum é o intermediário, que é essa pessoa que se adapta à rotina, né? Que é um cronotipo intermediário. Eu sou um cronotipo intermediário, acredito que você seja também. A gente acostumou a ficar mais matutino por causa da rotina nossa de faculdade, trabalho e tal. Mas quando eu estou de férias, eu começo a dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde. Quando eu estou livre, né? Mas assim, uma pequena diferença eu noto. Né? Não nessas suas férias aí que pareceu trabalho, mas nas minhas férias, aí sim. Agora, uma pergunta importantíssima. A Roberta vai começar a acordar de madrugada agora. É verdade. E vai entrar cedo na rádio. Você tá falando de acordar cedo, eu lembrei de pegar plantão, né? 7 da manhã. A Roberta, 7 da manhã, já vai estar saindo quase do horário dela. Alguma dica, hein, Rosa, para quem vai precisar acordar aí 4 da manhã? Para quem madruga? A dica é se estimular ao mínimo depois que escurece, né? Não vai querer deixar trabalho para fazer. Não tomar cafeína, só tomar de manhã. E jantar cedo, tudo, para permitir, se preparar, para permitir você dormir mais cedo, para você não ficar muito privada de sono. E, quando pode, fazer um cochilinho de meia hora, 40 minutos, assim, depois do almoço, assim, para recuperar, se você não dormiu o suficiente na noite anterior. A dica é essa, né? Assim, sono não tem jeito. Falta de sono, débito de sono, você não paga com nada. Você pode tomar estimulante, anfetamina, o que você quiser. Vai ter um prejuízo. Então, o ideal é você se preparar mais cedo para dormir, já ir diminuindo o teu ritmo. Você vai ficar mais matutina, entendeu? Sempre vai ser difícil, assim, um pouco custoso acordar, porque é um horário que ainda é teu horário de sono, né? Mas acordou, já acende dica, a luz, né? Acordou, acende a luz. Acende a luz e toma uma bebida gelada, que é uma beleza para acordar. Quando eu for tirar a soneca da tarde, eu já vou justificar. Eu tenho recomendação médica para fazer prescrito aqui, ó, no Humanamente. Muito bom, doutora Rosa. Sonequinha. Muito obrigada pela participação com a gente hoje no programa Humanamente mais uma vez. A senhora é sempre muito bem-vinda. Obrigada, bom trabalho, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos aí. Doutor Daniel Barros, até semana que vem. Obrigada. Até a próxima. Durmam bem todos vocês.